A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que nosso bazar funciona na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, é a rua da praça do bairro Benfica, com saída para a Nova Era. O bazar oferece roupas seminovas, lavadas, passadas, por uma bagatela de apenas R$2 a peça. Como também vendemos calçados usados. Venham para cá, prestigie o nosso bazar. Eu gostaria de agradecer a presença amiga dos companheiros que estiveram conosco ontem na FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, dirigida pelo nosso querido irmão Falcone, onde tivemos a oportunidade de cantar para aquela instituição. Nós fazemos parte do coral Amigos do Espiritismo. Fomos aplaudidos e nos sentimos realmente honrados e nos colocamos aqui à disposição. Um abraço a todos os trabalhadores e frequentadores da FEAC. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz pela oportunidade. Vamos mais uma noite estudar o Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre autoestima. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM 0 Operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Chegará um dia que eu estarei cansado, meus ossos serão fracos, minha vontade será de ficar na cama e minha força será pouca. Mas todos os dias, quando eu acordo, eu digo: hoje não é esse dia. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a autoestima, o desenvolvimento da autoestima na prática de Jesus. Observa-se a conduta do mestre terapeuta, um contínuo foco na beleza e na capacidade interior do ser humano. Ele afirmou: vós sois deuses. Está em João, capítulo 10, versículo 34. E vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não devemos nunca esquecer disso, que ele diz que nós faríamos ainda mais do que ele, porque ele teria que retornar ao Pai. Está registrado por João, no capítulo 14, versículo 12. Jesus procurou convidar para o seu discipulado os personagens mais obscuros de sua época, aqueles homens simples que não eram valorizados. Eram pescadores, era uma classe rejeitada. Também chamou os publicanos, cobradores de impostos, que agiam com desonestidade, as meretrizes, a mulher samaritana e muitos outros desprezados pela sociedade da época. Vê-se representados no colégio apostólico do Cristo os mais variados tipos humanos, todos centralizados em um único aprendizado: amar a Deus sobre todas as coisas, amar seu próximo como a si mesmo.
Está registrado aí a lei e os profetas. O trabalho do Cristo convida o ser humano a focar em sua atenção naquilo que é perene, imperecível, o eterno, os valores da alma ou do espírito imortal, onde que se ele se encontre no corpo físico ou fora dele. Lembrando a todos que no corpo ou fora do corpo nós estaremos na vida, porque a vida é incessante, né? Não cessa nunca. Nós perdemos aquela vestimenta grosseira, que é o corpo físico, o meio de locomoção enquanto estamos aqui encarnados, mas continuamos vivos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. O Cristo conhecia o velho sistema de valores da comunidade judaica e o íntimo humano, de tal forma que o capacitava a agir com sabedoria, ajudando escribas, fariseus, doutores da lei, camponeses e prostitutas, modificar a forma de entender a vida e de se inserir no universo, expandindo a capacidade do alto amor. Então Jesus modifica essas condutas, né? Mostrando um novo caminho para ser seguido. E até os dias de hoje, nós encontramos pessoas tão presas, né, às leis antigas, que não sei por que dizem cristãos, mas não seguem nem de longe os ensinamentos deixados por Jesus. O que chega a ser até um certo absurdo, né? Quando você ouve pessoas acreditarem, por exemplo, naquele Deus terrível, vingativo, que não tinha a capacidade sequer de perdoar, se comporta como o pior dos seres humanos. Nenhuma mãe na terra, né, vai de encontro ao filho por pior que ele seja. Um criminoso, um assassino presidiário, ela não aceita nem ampara as atitudes do filho, mas não o renega. Sempre que possível está lá junto ao presídio. Aí esse pai amoroso, infinitamente bom, justo, como afirma Jesus, que tem mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que por 99 justos, parece que as pessoas não acreditam nesse Deus, como se Jesus fosse um mentiroso. Aí eu pergunto, acreditam ou não em Jesus, que Ele é o caminho, Ele também é a verdade irrefutável, é a vida? Como se pode negar os ensinamentos de Jesus? Quando se fala da aceitação do Cristo, é viver os seus ensinamentos. Não, mas se a pessoa não acredita no que o Cristo disse, ainda estão presos, né, a esse Deus sanguinário, não entenderam nada, mas absolutamente nada da mensagem cristã. Invariavelmente, culminava no holo-amor derivado do estado de bem-estar íntimo proporcionado pela conscientização de seu valor como ser espiritual. Jesus eliminava a culpa e os estados de autodepreciação dos seres, convidando-os a perceber as potencialidades inatas que traziam em sua bagagem interior. E o fazia acolher no amor aqueles seres renegados de toda sorte, reabilitando-os para a vida em sociedade com dignidade e com valores renovados no amor experimentado. Então aquelas pessoas já desacreditadas, né, pessoas que passaram por vários processos obsessivos, Jesus os convidava, né, à sua autotransformação, dando a eles uma nova oportunidade de viver em sociedade. As meretrizes, por exemplo, passaram a ser seguidores de Jesus. Os endemoniados, quantos daqueles que passaram mais tarde a seguir o Cristo e vivendo dignamente. Jesus amava indistintamente e em todos atuava de forma a desenvolver-lhes a capacidade de serem livres pensadores, sensibilizando-os para exercer o amor que lhes havia sido negado pela sociedade. Seres que consideravam feios, sujos, reprováveis, encontraram em seu olhar uma força diferente que os convidava a sair da posição de vítimas coadjuvantes da vida e assumir o papel principal, estrelando o amor em suas trajetórias particulares. Isso somente era possível porque Jesus enxergava a essência de cada indivíduo, o íntimo mais profundo de cada ser espiritual ali presente, e transcendia a análise da personalidade para trabalhar individualmente o imortal. Então, Cristo conhecia todos, e ele via na intimidade do ser, conhecia-o perfeitamente, né? Ele fazia com que os homens e mulheres conectassem-se com a força divina que os criou e os mantinha o amor e passagem a sentir-se para dessa realidade, atuando nela e com ela para a construção de um estado de equilíbrio interior, a refletir-se no exterior, o que chamamos paz.
Então a paz vem de dentro, né? A paz vem do íntimo de cada criatura, que é uma autotransformação, de dentro para fora, do interior para o exterior. A figura de Pedro chama a atenção especialmente por sua humanidade e por seu desenvolvimento. Quando convidado por Jesus para se tornar pescador de homens e almas, ele era apenas simples trabalhador do mar que mantinha a família com seu trabalho honesto em companhia de seu irmão. Pedro acompanha Jesus, movido pelo intenso magnetismo do Cristo que o cativara, e aos poucos vai descobrindo-se fonte também. Ele demonstra sua humanidade, alternando a sintonia com a luz e com as sombras, como atestou Jesus, ou manifestando sua incredulidade, solicitando a Jesus que o fizesse também andar sobre as águas. Quando instalado pelo Mestre a novamente lançar a rede ao mar, ele experimenta o desenvolvimento da fé em magistral afirmativa. Havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos, mas porque mandas, lançarei novamente a rede. E foi tão grande o número de peixes que colheram, que necessitaram de outro barco, para não naufragarem com o peso da carga. O mesmo Pedro fere a orelha do centurião que prende Jesus, intentando defendê-lo, e acompanha o Senhor na via dolorosa, enquanto é interrogado por aqueles que aplaudiam a crucificação do Nazareno. Pedro, em atitude de desconexão com seu coração, na vivência do medo, nega Jesus, demonstrando a sua incapacidade momentânea de testemunhar sua fé. Envolvido na dor que a constatação de seus limites lhe impõe, Pedro observa Jesus passar e vê seu olhar que o lembra: Tu és pedra, e sobre ti erguerei minha igreja. Naquele instante, Pedro evoca o alto amor para se dar o direito de perseverar e recomeçar, a fim de ser digno da confiança de seu mestre e capaz de testemunhar o que fosse necessário em nome de Jesus. Sua transformação foi tão grande que observamos no relato bíblico um Pedro apóstolo, chefiando a casa do caminho, agindo como um legítimo cristão, promovendo-se a médio de Deus, como podemos ver na narrativa do Ato dos Apóstolos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e o punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Somente um coração conectado a si mesmo, na constatação de suas reais possibilidades, limites e metas, poderia fazer o que Pedro fez. Vemos a mesma metamorfose acontecer com Saulo de Tarso, que acolhe seus erros e parcial desvio de rota, mantendo seu amor pela lei, mas redirecionando suas energias para outro foco de atuação, tornando-se Paulo, o apóstolo. Perante seus equívocos, ele rejeita a culpa, entra no arrependimento sincero e evoca o alto amor, a fim de prosseguir avante para onde Jesus o enviasse. O arrependimento é parceiro do alto amor, é a força que promove o progresso. Já a culpa, filha do orgulho, estagna o ser, obstaculiza a evolução, determinando autopunição desnecessária, sofrimento evitável. O alto amor promove o ser na direção de seus sonhos, garante forças para agir nos momentos de testemunho e fidelidades aos ideais nobres da alma, quaisquer que sejam eles. No desenvolvimento do alto amor consiste a cura da alma. Ele dá ao ser a noção exata de suas capacidades. O ser conectado ao alto amor busca o seu melhor para ofertar ao outro. Este melhor não necessariamente representa o que o outro deseja, mas o que se tem para ofertar, que pode ser muito melhor do que se desejava. E ainda com Pedro, que vamos aprender, o alto amor oferta o que tem para dar. Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora nona.
era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-a, juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pedro não oferta o que lhe foi solicitado. Antes, entra para dentro de si, ausculta o próprio coração conectado com Deus e oferta o que tem de melhor: a confiança na intervenção misericordiosa de Jesus, a crença na capacidade de cura do ser humano, a convicção de ser um instrumento do bem e a consciência de ver muito além daquilo que lhe foi solicitado. Pede a esmola a Pedro e ele oferta a cura. O amor ao próximo nasce do alto amor. Agimos para com o outro da mesma maneira que agimos com nós mesmos. Projetamos o mesmo padrão comportamental e assim como aprendemos a nos conhecer na relação, ofertamos ao outro o conhecimento de si ou a experiência afetiva de que somos portadores. Dessa forma, todo o trabalho de cura e autocura resume-se no desenvolvimento do auto-amor e do amor ao próximo. Quando os desenvolvemos, encontramos o significado profundo de nossas vidas, o tempero sagrado que Jesus representou na figura do sal, que também conserva o que de bom podemos desenvolver na vida. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus legou o exemplo, evocando na alma daqueles com os quais convivia o sentimento de dignidade e valor pessoal, que os possibilitava acessar os recursos infinitos da vontade para empreender os esforços de desenvolvimento e conquista das virtudes potenciais da alma. O desenvolvimento paulatino da capacidade de exercer o auto-amor e o holo-amor é o objetivo maior da prática médica espírita e o sinal da cura da alma, por excelência. A terapêutica médico-espírita é vasta e variada, conforme a necessidade de cada caso. Muitos são os recursos ou instrumentos de auxílio ao acesso de autocura que o paciente empreenderá se o desejar na conquista da liberdade de ser, estar e agir conforme sua natureza divina. Os que diferem da prática médica convencional e são complementares a ela, e não necessariamente alternativos, são a oração, a fluidoterapia, que consiste no passe magnético, humano espiritual, e no uso da água fluidificada, a atividade desobsessiva e, o mais importante, a evangeloterapia, ou renovação moral. Esta última, muito conhecida como reforma íntima, representa a orientação e o incentivo à autotransformação do indivíduo, com o entendimento da natureza de seu sofrimento e da gênese comportamental da doença, o que equivale a um processo de autodescoberta, avaliação e elaboração do sistema de crenças do paciente e sua visão de espiritualidade, um trabalho multiprofissional, se necessário, visando a abordagem holística do ser. Representa ainda o estímulo à compreensão da mensagem que a doença vem trazer, convidando o ser à autossuperação dentro de seus limites, porém expandindo-os na conscientização de que se é filho de Deus, no amor criado e pelo amor nutrido, na busca do desenvolvimento da capacidade de amar. Diz o espírito Joseph Greber: quando falamos aos meus irmãos a respeito de tratamento espiritual ou de cura, entendemos com isso a recuperação moral do indivíduo, seu reequilíbrio espiritual. O grande objetivo dos espíritos superiores
é a elevação moral do ser humano. O grande objetivo do tratamento espiritual é fornecer alívio para o corpo enquanto a alma se educa, para curar-se definitivamente. Rubem Alves, excelente ilustração, compara o ser humano ao milho de pipoca, duro e sem possibilidade de ingestão, mas que ao passar pelo calor da gordura aquecida pelo fogo, estoura, abrindo-se em flor branca, macia e nutritiva. É necessário evangelizar-se a alma, enquanto os recursos terapêuticos espíritas aliviam os sintomas, mas sem tirar do indivíduo a condição de prova necessária ou de desafio renovador. O fogo da existência, que tem o objetivo de expandir-lhe a consciência e o amor por si mesmo e pelo próximo, reidentificando-lhe com o Criador. Prece ou oração é a busca consciente da conexão com Deus, com as forças supremas da vida. Pode ter por objeto múltiplos interesses. Esclarece-nos os Espíritos codificadores em O Livro dos Espíritos. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A prece se torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz prece com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Pela oração sincera, a que sai do coração, conecta-se imediatamente com as forças superiores da vida, em regime de permuta fluídica, que revitaliza o ser para as suas lutas, para vencer-se a si mesmo, para o esforço imprescindível de autossuperação, renúncia e sacrifício em prol daquilo que se almeja. Aprende-se com o Espiritismo que Deus é Pai e não mordomo, atendendo a seus filhos conforme convém à sua infinita sabedoria e amor, e não necessariamente como desejam seus filhos, crianças espirituais que, na maioria dos casos, desejam exatamente aquilo que não lhes convém, ou quando não convém, ou de maneira que não convém. A oração, que é ensinada pelo Espiritismo, é partilha de alma, o exercício de fé e entrega à guiança da sabedoria divina, na consciência de que Deus, sendo um amor infinito, só pode querer para seus filhos o que de melhor exista para suas vidas, dentro de seu contexto evolutivo e necessidades espirituais, não cabendo, pois, medo ou insegurança nessa relação. Para essa conexão de coração, a forma nada vale, o pensamento é tudo. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedires. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Viver o presente. A escritora e professora de yoga, Isabela Fortes, afirma que quem tem filhos aprende a viver no presente sem dificuldades. Observar um bebê e a sua relação com o tempo é simplesmente divino, diz ela. Nessa observação da vida infantil, através da lupa da sensibilidade, observamos que para o bebê, o passado e o futuro não existem, apenas o agora. Em variações de pequenos segundos, ele tenta nos comunicar o que precisa, no momento em que precisa. Fome, sono, dor, fraldas. Tudo só existe no agora. Também as crianças maiores, na primeira infância, levam algum tempo para conseguir entender o que significa o tempo. Ontem, amanhã, daqui a 2 dias ou 2 anos, para elas é tudo igual e incompreensível.
Essa questão nos leva a experiências curiosas, como a do casal que adotou uma forma peculiar de conseguir explicar o tempo para sua filha de 5 anos. Quando queriam dizer que faltavam 2 dias para ela viajar ou para começar as aulas, explicavam: você terá que dormir e acordar. Depois, dormir e acordar novamente. Aí chega o dia. Com essa característica especial dos pequenos, podemos aprender que o foco no tempo presente é fundamental para ter uma vida equilibrada. Gastamos energias em demasia quando nos prendemos excessivamente ao passado, às lembranças. Da mesma forma que nos desgastamos muito com a preocupação. Isto é, uma ocupação prévia com algo que ainda não aconteceu e pode nem vir a acontecer. É com esse comportamento que conhecemos a temida e tão analisada ansiedade, que nos dias de hoje nos traz problemas e mais problemas existenciais. Quando focamos no presente, vivendo um dia de cada vez, como se diz popularmente, aproveitamos o tempo com mais eficiência e menos desgaste. Fazemos cada tarefa pensando nela e não naquilo que deixamos de fazer ou naquilo que faremos amanhã ou depois. Quando estamos com alguém que amamos, com a família, por exemplo, estejamos lá por inteiro e não metade ali aproveitando e outra metade voando com o pensamento para longe. Alguns de nós chegamos a fazer uma espécie de autoterrorismo, cultivando pensamentos como: pena que esses momentos não duram. Como viverei quando tudo isso acabar? São sofrimentos voluntários, desnecessários, que impomos aos nossos dias por não nos darmos chance de viver o presente e dele extrair tudo de bom que está nos ofertando. Viver o presente não significa, porém, viver sem planos, sem objetivos, nem desconsiderar o passado, sem tê-lo como referencial importante. De forma alguma. Viver o presente é dar o devido peso a cada um desses tempos, aprendendo com o passado, vislumbrando o futuro, mas trabalhando no presente e apenas no presente. É fundamental lembrar do ensino do Cristo quando, ao perceber as inquietações de nossa alma quanto aos dias vindouros, afirmou: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, há mais de 10 anos estamos à frente deste trabalho de divulgação da sua doutrina através das ondas do rádio, da internet. Por isso que falamos que é o Espiritismo que está no ar, levando a sua mensagem consoladora a todos os companheiros sintonizados conosco, seja no Brasil ou fora dele, com o objetivo de sempre, de instruí-los e também sermos instruídos, porque somos os primeiros beneficiados. Ao falarmos, os nossos ouvidos estão mais próximos das nossas bocas, portanto sempre aprendemos também. E o ato de aprender é importante, mas o mais importante é passar os conhecimentos adiante. Este é o nosso objetivo, de transformar pessoas que, como nós, buscamos a transformação íntima e moral. Que o Senhor continue nos abençoando, nos amparando, nos intuindo e muitas vezes nos dirigindo devido à nossa pequenez. Muita paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. Que possamos, meus irmãos, refletir os ensinamentos de hoje e levá-los para o nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, o 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos